Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Deus deseja que todas as pessoas se beneficiem de sua graça, tenhamos essa abertura de coração para glorificar o Senhor, o qual também ele se manifesta aos pagãos também, concedendo conversão, como nós vamos ver na primeira leitura de hoje. E diante de Deus vamos pedir perdão, fazer o nosso ato de contrição. Em que tenho errado diante de Deus? Em que tenho falhado mais em relação ao outro também? É pela ingratidão em relação a Deus? É por ofensas em relação ao outro que o entristece? Peçamos perdão a Deus e peçamos perdão ao nosso irmão. E se o nosso irmão nos deve algo, vamos perdoá-lo também. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de caridade, o nosso ato de amor a Deus, com esse propósito da liturgia de hoje, de corresponder ao amor de Deus, saber que o amor de Deus ele não é uma propriedade nossa, é de todos, como no tempo das comunidades primitivas, era também para os pagãos. Não tenhamos o amor de Deus como uma propriedade nossa somente. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim.
Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, e répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Reze comigo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Reze comigo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Reze comigo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Reze comigo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Reze comigo. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. João, capítulo 10, versículo 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra
no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje somos convidados a essa abertura do coração, abrir o nosso coração para o bom pastor, que é Jesus, e também abrir o nosso coração para o entendimento da conversão do outro, que é do que trata a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, quando no capítulo 11, versículo de 1 a 18, a gente vai ver que os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos já haviam acolhido a palavra de Deus. E Pedro vai a Jerusalém. Os fiéis de origem judaica estavam lá, claro, e começaram a discutir com Pedro, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Ou seja, eles estavam esperando Pedro para fazer-lhe uma acusação de que ele estaria fazendo o que não devia. Entrar em casa de pagãos era proibido para os judeus porque eles se tornavam impuros. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito, como já falamos antes, entre os anos 80 e 90. E qual era a função desse escrito de Atos dos Apóstolos? Era orientar as primeiras comunidades, orientar a igreja em sua missão para que essas comunidades agissem de acordo com as orientações apostólicas dos apóstolos, para propagar o Evangelho de Cristo ressuscitado, seguindo suas orientações, inclusive quando se tratasse do mundo pagão também, para que justamente não se desviasse o foco de que somente os judeus fazem parte. Não. Foi escrito para deixar claro, os pagãos também são herdeiros da herança da salvação. Por isso, não discutamos hoje, como sempre eu falo aqui, por que a Igreja de Cristo está em Roma. Se a Igreja de Cristo está em Roma, está aqui os apóstolos dizendo por quê, porque a salvação chegou também no mundo pagão. Estamos hoje no capítulo 11, onde Pedro vai explicar ponto por ponto o porquê da conversão de Cornélio, desde o momento do êxtase, no momento que ele estava em oração. Ele estava na cidade de Jope, como ele mesmo disse, e ao fazer a oração, entrou em êxtase, viu alimentos que ele considerava impuros. Depois ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, a princípio, vai negar-se a comer aquele alimento e vai dizer: de modo nenhum, Senhor, porque os judeus eram rígidos quanto a isso, quanto aos costumes, quanto às leis, quanto aos preceitos
não pode comer comidas impuras, nem tocar sequer podia, quanto mais comer. Como ele mesmo vai dizer, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A salvação não é somente dos judeus, mas também dos gregos, dos gentios, dos pagãos. É, em primeiro lugar, para aqueles que estavam na Judéia. Eles desprezaram, mataram Jesus, como Pedro vai dizer, no princípio dos Atos dos Apóstolos, diante do Sinédrio. Vós não quisestes a salvação, e agora vou levar aos pagãos, porque eles deram crédito. E assim aconteceu. Isso é a história da nossa igreja. Ela entrou pela Europa, espalhou-se pelo mundo inteiro e chegou aqui no Brasil também. Chegou aí em Portugal, para quem está em Portugal também conosco assistindo. Chegou em todos os países e nós evangelizamos só para os judeus. Nós estamos evangelizando Cristo ao mundo inteiro, seguindo justamente a orientação de Pedro. Pedro, porém, lhes fala e vai demonstrar que não foi de sua vontade, mas por ação do Espírito Santo que ele entrara na casa de Cornélio. A salvação não é somente dos judeus, mas também dos gentios. O Espírito Santo desceu sobre Cornélio e o Espírito Santo sopra onde ele quer, como Jesus disse. Depois de ouvirem Pedro, concordaram com ele e ficaram pasmos. O evangelho assim ia se espalhando ao ponto de chegar aos pagãos, aos gentios. E a palavra de Deus fazia-se prosperar. Após expor, Pedro conclui, entendendo que ele não poderia resistir à vontade de Deus. É assim que o Espírito Santo age. Ele sopra onde quer. Quando nós não retemos os dons de Deus para agir de acordo com nossa vontade, mas agimos de acordo com a vontade de Deus. Pedro salientou o propósito do soberano de Deus, que é salvar todos, tanto judeus como gentios. Sem dúvida, alguns dos presentes se lembraram da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Pedro foi assim altamente competente na sua missão, do primeiro Papa que foi, e assim ninguém mais apresentou objeções. Veja que Pedro não foi um simples pescador, ele foi uma liderança. Cristo soube quem escolheu para ser o primeiro Papa. Ele soube explicar os acontecimentos, soube convencer aqueles que opunham-se ao Evangelho, como ele estava anunciando, e eles puderam entender e puderam louvar a Deus também pelo arrependimento e conversão também, louvar a Deus pela conversão de Cornélio e de tantos outros pagãos. Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica, vai dizer a palavra, se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. E no Salmo responsorial, o Salmo 41, nós cantamos: minha alma suspira por vós, ó meu Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Esse é o louvor que devemos a Deus. Ter sede de Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus, não é Deus que precisa do nosso louvor. Nós temos sede de Deus como uma corça que suspira pelas águas. Por isso desejamos o Deus vivo. E nós queremos vê-lo face a face. E se queremos vê-lo face a face, vamos imitar Pedro, vamos imitar os apóstolos, seguir os passos de Cristo como bom pastor, como nós lemos no Evangelho de hoje, capítulo 10, versículo de 1 a 10, quando Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ontem Jesus falou que ele era o bom pastor, e hoje Jesus vai mostrar-se como uma porta. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas.
E Cristo ele quer também entrar na nossa vida como um bom pastor, como Pedro entrou na vida dos pagãos, na vida de Cornélio também como um bom pastor para salvá-los. Ele quer salvar cada um de nós. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E ele caminha à sua frente, como Jesus vai falar. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus se identifica como um bom pastor e vai contar-lhes uma parábola. Porém, eles não compreenderam, não entenderam o que Jesus queria dizer. E Jesus vai continuar dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus hoje lhe mostra que ele é a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Não adianta Jesus ser o bom pastor, como ele disse ontem, se hoje não o reconhecermos como o bom pastor e entrarmos pela porta. É isso que Jesus quer dizer. Se eu reconhecer Jesus como um bom pastor, vou obedecê-lo e entrar por que porta? Pela porta larga? Vou entrar pela porta estreita. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por isso, vamos seguir o bom pastor. E a exemplo de Jesus, que foi bom pastor, sejamos bons pastores também, para reconduzir aqueles que estão desencaminhados. As palavras que os seguidores de Jesus anunciam devem conduzir a esse caminho. Como Jesus disse, que aquele que veio como mercenário, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o inimigo. Jesus veio para dar-nos vida e vida em abundância. Ó Jesus, divino mestre, bom pastor, porta das ovelhas, hoje te apresentas como a porta. Ensina-nos a caminhar, Jesus, e colocar em prática teu projeto, que é amor, é compreensão, é paz e alegria. Dá-nos o alimento que nos salva, o alimento do pão. Ajuda-nos a perseverar na porta estreita, no alimento que nos dás na Eucaristia. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você clicar e rezar os salmos, os hinos, os cânticos conosco. Reze todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.